virou uma tragédia conhecida por todos da cidade. E a partir daquela época, todas as vezes que algo parecido acontecia com alguém, eles diziam assim: vá lá no colégio, conversa com a Célia Diniz, pergunte a ela como foi que ela deu conta daquela dor, com tanta tranquilidade, com tanta serenidade e com tanto equilíbrio. E sinceramente, meus queridos, eu não me sentia equilibrada, eu não me sentia serenada, eu só sentia que o meu mundo havia desabado sobre a minha cabeça, quando o meu filhinho caçula cai da garupa da bicicleta da babá. Mas mesmo assim, mesmo diante de... as pessoas comentavam sempre que uma mãe espírita sepulta filho de forma muito diferente de outras mães. E eles queriam saber, vencendo a dor da morte, acho que é o último. Eles queriam saber onde que eu tinha encontrado forças para passar por aquela situação. E foi assim que eu comecei a poder compartilhar tudo que a doutrina havia me dado, todas as ferramentas que ela tinha para mim. E comecei a compartilhar isso há 30 anos. Foi quando eu fui a Uberaba e disse ao Chico: Chico, as pessoas querem saber onde está o consolo. E eu converso com elas e sinto que elas saem de perto de mim como chegaram. Eu não estou conseguindo consolar. E ele falava: minha filha, as pessoas não tiveram o privilégio que você teve. Para você, o Evangelho chegou antes da dor. Você não sabe o que passam as mãezinhas, que o Evangelho só chega depois. As pessoas tinham que ter... Você se sentiu... As pessoas tinham que ter o curso de religião que você teve. Então eu compreendi que, com certeza, o Chico não me dizia que as pessoas que procuram o Espiritismo, que procuram o Evangelho de Jesus depois da dor, não vão encontrar o consolo. Ele só quis dizer que quando somos educados desde pequenos ou desde sempre, à luz dessa doutrina maravilhosa que mostra com toda a exuberância o Consolador prometido por Jesus, quando nós temos essa bênção, somos mais felizes, sim, somos mais harmonizados, sim, somos consolados, somos adeptos do Consolador prometido. Então todos nós devemos estar consolados. Se nós não estivermos, temos que repensar. O que é estar consolado? Estar consolado é jamais perder a confiança em Deus e a fé no futuro. Estar consolado é saber que todo sofrimento é necessário e passageiro. Consolado é não perder o otimismo em momento nenhum das nossas vidas. Estar consolado é compreender que o sofrimento é justo e que é uma colheita e que o sofrimento depende única e exclusivamente de cada um de nós para adquirir o sofrimento e para se livrar dele. Estar consolado é isto. E se nós todos aqui não estivermos consolados, totalmente consolados, totalmente saudáveis do corpo e da mente, é porque nós ainda não retiramos tudo que a doutrina espírita tem para nos dar. Porque quando nós aprofundamos nesta filosofia maravilhosa de vida, nós nos sentimos consolados. Era isso que o Chico queria dizer. Você é uma privilegiada
porque para você o Evangelho chegou antes. Então, a gente fica pensando o extraordinário patrimônio religioso que está em nossas mãos. Para a gente ter uma ideia, na década de 80, o iluminado Papa João Paulo II disse para o mundo: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Achei tão humilde o pastor de um rebanho tão imenso ter coragem de ir a público e confessar: não sei como a vida continua. E nós sabemos. E nós sabemos. O iluminado Papa Bento XVI, visitando Auschwitz em maio de 2006, quando ele se depara ali com aquela crueldade onde milhares de irmãos nossos judeus foram incinerados nos fornos do campo de concentração, o Papa pergunta, estarrecido, deixando o mundo católico mais estarrecido ainda, porque diante daquele sofrimento, o Papa pergunta: onde estava Deus que permitiu que isto acontecesse? E nós sabemos onde estava Deus. E nós sabemos. Lá em Minas Gerais, o Frei Beto escreve uma resposta pública ao Papa, que a resposta do Frei Beto se aproxima do que nós sabemos. Ele disse: o Papa perguntou onde estava Deus diante do sofrimento humano. E com certeza o silêncio de Deus era porque ele perguntava: onde estavam os homens que permitiram que isto acontecesse? O grande desafio nosso, que tentamos levar o consolo que a doutrina nos apresenta, nos oferece, é responder uma pergunta que eu tenho escutado há 30 anos. Por que Deus fez isso comigo? O meu filhinho se foi aos 15 anos de idade após uma leucemia. O meu marido se infartou tão cedo. Um câncer levou minha mãe ainda tão jovem. Meu filho morreu de acidente, minha irmã morreu assassinada. E todos perguntam: por que Deus fez isso comigo? E nós aprendemos com a doutrina espírita que a única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos quando nós encontramos os frutos dos nossos plantios. A única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos, consoante a questão 614 de O Livro dos Espíritos. Deus criou leis perfeitas para nos guiar, e nós só sofremos quando dela nos afastamos. Então Deus criou leis, e dentro dessas leis, a lei da causa e efeito. Então nós sabemos que todo e qualquer sofrimento teve origem em nós mesmos. E diante disso, conseguimos sim ver a morte como libertação. E dependendo do gênero de morte, uma libertação de grilhões muito mais pesados do que poderíamos imaginar. De qualquer forma, eu bendigo a doutrina espírita, que nos ensina a ver Deus através das nossas lágrimas. Porque muitos dos nossos irmãos só conseguem ver a bondade divina quando Deus faz o que ela própria queria, o que a própria pessoa queria. Ver a bondade de Deus quando Ele realiza a nossa vontade.
E dizemos coisas infantis, como por exemplo, Deus foi tão bom para mim que eu tive um tumor e sarei. Então Deus é mau para quem não sarou o corpo físico? Deus é tão bom para mim que o meu marido conseguiu emprego. Então Deus está sendo mau para os desempregados? Deus foi tão bom para mim que meu filho esteve em coma e saiu do coma para a vida física. Então Deus é mau para aqueles que saem para a vida espiritual? Nós somos tão infantis que dizemos assim, que eu estava atrasada e consegui uma vaga para estacionar meu carro. Deus é manobrista de estacionamento? Então, nós sabemos que Deus é muito bom para nós, mesmo quando não é a nossa vontade que foi atendida. Nós sabemos isso. E muitos dos nossos irmãos de outras escolas religiosas não sabem. Por isso eu digo que nós temos um patrimônio espiritual extraordinário em nossas mãos. E as pessoas nos buscam sim quando estão sofrendo. Elas querem encontrar respostas. Elas querem encontrar as respostas que nós temos. E nós então acolhemos essas pessoas que estão em sofrimento, cheios das nossas verdades. Chega uma pessoa enlutada e a gente diz: você tem que se conformar, você tem que aceitar, porque foi você que pediu para passar por isso. E a pessoa fala: o quê? Eu pedi? Só se eu tivesse louco. A gente diz: você tem que conformar porque a morte não existe. Não falamos isso? Não consideramos sempre isso? Só, gente, que tem vários significados para a palavra morte. Vamos ver como que a espiritualidade superior se expressa a respeito. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. O que Emmanuel está dizendo aí? Ele está dizendo aí que quando a gente fecha um caixão em cima de um rosto amado e dá um adeus que não tem palavras para descrever o tamanho da dor, que isto é como despedaçar a própria alma, não tendo nem pernas para sair caminhando da beirada de uma sepultura. É como despedaçar-se inteiro e ter que prosseguir vivendo. Isso é morte. E isso existe. Isso existe. Então, nós não podemos insultar a dor das pessoas dizendo que essa dor não existe. Concordam? Então, meus queridos, nós temos que entrar dentro da dor do outro e não querer que o outro entre dentro do nosso saber. Porque senão a gente está realizando uma empatia ao contrário. Uma senhora se aproximou de perto de mim do Triângulo Mineiro e disse assim: eu não quero mais saber de espíritas para me consolar. A senhora é minha última esperança. Falei: minha querida, então você não tem esperança mais nenhuma, porque eu também sou espírita. Ela: não, mas me deixa te contar. E ela é que me alerta para essa questão de que a morte não existe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Uma senhora se aproxima de mim e dela e fala assim: ela precisa de sair daqui, eu preciso. Ela não pode ficar mais aqui, ela precisa sair. Uai, mas você já foi lá no meu centro?
Nós já conversamos sobre a sua questão. Tipo assim, para que falar de novo na sua dor? Então eu fiquei imaginando como é que Chico Xavier nos recebia. A gente chegava lá, ele podia pensar, ele podia até pensar. Poxa, ela já podia estar mais resignada, ela já podia ter retomado a vida dela, ela já poderia ter reencontrado a alegria de viver. Ele podia até pensar, mas ele não me cobrava posturas. Ele abria os braços e dizia, com os olhos lacrimejando: "Oh, minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é?" Percebem a empatia? Ele entrava na minha indigência espiritual. Ele entrava no meu egoísmo. Ele entrava no meu apego. Em vez de exigir que eu entrasse dentro do conhecimento que ele tinha, que a vida continua e que a morte não existe. Então nós estamos acolhendo os nossos irmãos sofredores, fazendo uma empatia ao contrário, fazendo com que eles reajam como quem diria, quem estudou 20 anos da doutrina espírita. Então nós estudamos durante décadas. E quando vamos acolher alguém, a gente vai com cobrança. Não, você tem que saber que a vida continua. Não, quem sabe isso somos nós. Quem sepultou um ente querido não sabe disso, não. Isso a vida vai nos mostrando. Colocar-se no lugar do outro é colocar com os valores que o outro tem, ou colocar-se na postura de quem não conhece nada, não tem valor nenhum, não tem nenhum juízo de valor a respeito de como a vida continua. Porque nem o Papa sabia como é que a vida continua. Nem o Papa sabia por que sofremos. Por que a gente vai querer que uma pessoa que não estudou, que não se preparou, saiba? Então, depois de acolhermos muito carinhosamente quem está buscando vencer a dor da morte... Oba, aqui tem um negócio de subir. Eu não queria subir aqui não, porque não deu tempo de eu aprontar, tomar banho, arrumar cabelo e pôr meu sapato de salto mais alto. Aí agora eu estou vendo que tem um banquinho aqui, estou bem, estou ótima. Mas os meus cabelos continuam os mesmos. Então depois, com o tempo que você acolheu a pessoa, ouviu a pessoa, estendeu o seu carinho para aquela pessoa, aí sim você pode dizer para ela que num determinado sentido a morte não existe, porque morrer é simplesmente viajar de volta para casa. Isso nos consola muito, não é, gente? Pensar nisso? Alguém aí tem medo de morrer? Tem um argumento que joga para o lado o nosso medo de morrer. Se nós somos reencarnacionistas e estamos aí não mais numa selva primitiva, se nós somos reencarnacionistas e já estamos vivendo numa civilização como a nossa, é porque nós já tivemos no mínimo 1000 encarnações aqui na Terra. Quantas vezes que a gente já morreu? 99, que essa eu não morri ainda. Então não precisamos de temer a morte, porque nós já morremos 1000 vezes e nem por isso ninguém está morto aí. Não é verdade? Nós temos uma fé raciocinada. E essa fé raciocinada é para a gente raciocinar. É para a gente raciocinar. E encarar a beleza que ela tem.
Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido, disse o mentor de André Luiz nessa obra No Mundo Maior. Quem já leu esse livro? Ah, tá, peraí. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Opa! Quem leu o filme Nosso Lar? Quem leu o livro Nosso Lar? Entendi. O pessoal aqui do Caritas vai esperar isso aqui virar filme para poder ler. Não conhecer a obra de André Luiz, não conhecer a obra de Emmanuel, não conhecer o que Chico Xavier psicografou, é não conhecer o que a doutrina espírita tem de mais revelador, de mais lindo e que completa mais a obra de Kardec. Vocês estão perdendo um tempo precioso, porque todas as nossas perguntas encontrarão respostas nas histórias que André Luiz conta, nas mensagens iluminadas de Emmanuel, explicando Kardec com uma clareza extraordinária. Eu convido ao estudo. Então eu não estou aqui na posição de quem veio ensinar nada. Eu estou aqui apenas na posição de quem está compartilhando o que tem aprendido, o que eu tenho aprendido. Dos meus pais, com certeza, a maior gratidão por terem me acolhido num berço espírita. Eu que trazia para essa existência tantas necessidades de aprendizado, tanta necessidade de abraçar o Evangelho de Jesus, tanta necessidade de aceitar realmente Jesus como guia e modelo para a minha vida. Então a eles a minha gratidão. O meu pai trabalhava com Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. A Fazenda Modelo era um órgão do Ministério de Agricultura para implementar a pecuária e a agricultura da nossa região. O meu pai era mestre de obras e o Chico era secretário. O Chico morou em Pedro Leopoldo mais da metade da vida dele. Morou 49 anos em Pedro Leopoldo e 43 no Triângulo Mineiro. E lá na fazenda onde eu morava, porque o meu pai trabalhava lá, eu pude conviver com o Chico desde a minha mais tenra infância. E ver aquela pessoa maravilhosa que um dia escreveu uma carta a um amigo dizendo: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. E eu li. Cada página mais bela. Em cada uma, a extrema coerência ao Evangelho de Jesus. Uma fidelidade extraordinária aos ensinos de Kardec. E Chico foi aquela pessoa, então, que nos mostrou que é possível ser um homem de bem. Sempre. Porque nós conseguimos ser pessoas de bem de vez em quando em alguns aspectos. E isso é muito bom. Mas o Chico conseguia ser em todos os aspectos e em todos os momentos, nos mostrando que isso era possível. Quando meu pai se vai, aos 66 anos, atropelado por um caminhão, quando construía casinhas para as famílias assistidas do nosso centro, o Chico assiste o momento em que o meu pai sai do corpo, após 3 dias em coma. E ele assiste o momento que meu pai sai do corpo. Dr. Bezerra fala: Chico, vamos ao hospital, vamos ao hospital, que está na hora de desligar os últimos laços que prendem Lico ao corpo. E o Chico vai em desdobramento naturalmente. E ele vê a hora que meu pai sai do corpo e nos conta que uma mocinha fala pai, e meu pai olha e não reconhece naquela perturbação que segue o momento da morte.
A mocinha diz: pai, não está me conhecendo, eu cresci. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de dizer naquele momento o que o espírito Lico sentia e pensava naquele momento. E o espírito Lico olhou aquela mocinha e disse, e pensava: minha filha, 7 anos de saudade. E abraça a Deise, a filhinha caçula dele, que 7 anos antes, aos 9 anos de idade, também tinha partido atropelada por um caminhão. Ele abraça e a emoção é tão forte do reencontro que ele cai desfalecido no colo da mãezinha dele, a quem ele amava profundamente. História para os corações enlutados, para dar a todos nós a certeza de que a morte é muito menor do que o amor que nos une e que nós vamos nos reencontrar todos na vida verdadeira. O Chico me disse isso. O seu pai manda te dizer para suportar a sua dor com dignidade. Graças a Deus, reencontrei meu filho. E é nessa certeza que eu me enchi de força e descobri que para isso eu tinha que escolher o mesmo roteiro de trabalho que meu pai tinha escolhido. Porque ele tinha tido sucesso no reencontro. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos nos reencontrar com todos os nossos entes queridos que partiram antes de nós. A minha mãe acreditava de uma forma tão extraordinária que a vida continua. Ela ficou uma jovem viúva de 61 anos. 3 meses mais ou menos após a partida do meu pai, eu encontro a minha mãe mais melancólica do que eu esperava encontrar. E pergunto: o que a senhora está tão triste hoje, mãe? E a resposta que ela me deu, eu preciso de explicar um detalhe. Quando ela conhece o meu pai, elas encontravam o grupo de operárias da fábrica de tecido, que é onde a minha cidade nasce, numa fábrica de tecidos. As moças pobres trabalhavam lá, as que não conseguiam estudar trabalhavam lá. Lá trabalhava minha mãe, as irmãs do meu pai, as irmãs do Chico Xavier. E elas tinham um clube onde dançavam de vez em quando. E nessas danças da vida, naquela época, 1930 e alguma coisa, quem dançasse mais de uma vez com a mesma moça era sinal de casamento. E meu pai dançava com a minha mãe e dançava com uma linda morena chamada Josefa. E as comadres já comentavam com quem que Lico vai querer casar. Porque naquela época a mulher não queria, mulher era querida, né? Com quem que Lico vai querer casar? E o Lico, seguindo a programação reencarnatória, casa-se com a Lia. E a Josefa, seguindo a programação reencarnatória, morre aos 21 anos de idade, preservando na memória de todo mundo a própria beleza. Então agora eu volto lá para a sala da minha mãe 40 anos depois. Mãe, por que a senhora está tão triste hoje? Ela dizia: tem certeza que Lico já encontrou Josefa? O ciúme que atravessa as barreiras da morte. A gente ia a Uberaba, sentava à mesa com o Chico para comentar o Evangelho, assim, aos pés da mesa, o Chico lá na cabeceira. E quando acabava a reunião, que o Chico com os familiares,
A minha mãe não tinha coragem de pedir Chico mensagem do meu pai. Mas ela ficava olhando. E o Chico percebia, sempre leu os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O Chico falava assim: ô Lia, Lico esteve aqui e mandou te dizer que está tudo bem, mas não ia ditar a mensagem porque tinha tantos jovens precisando de falar com suas mãezinhas desesperadas. E minha mãe falava assim: tá muito certo, Chico, porque perto de Chico nós todos era bonzinho. E a gente ia embora. Daí um tempo a gente voltava a Uberaba. Ô Lia, Lico esteve aqui e mandou dizer, papapá, tá muito certo, Chico. Da terceira vez a minha mãe entra no carro emburrada. O que foi, mãe? Lico deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá. Não tem nem tempo de me mandar uma carta. E 2 anos após o desencarne dele, eis que chega a tão esperada carta. Porque a minha mãe ficava orando em casa, assim: Lico, por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? E a carta de 2 anos depois começa assim: Lia, para que tanto barulho? Tipo, só morri. O que você está fazendo essa confusão? E como nenhum homem aguenta uma pressão, a carta termina com meu pai pedindo a minha mãe em casamento de novo. E ela se vai, aos 92 anos, no dia dos namorados. Eu não conto esse caso, não é pra gente rir, descontrair dentro de um assunto tão pesado. Eu não conto esse caso enfeitando e mudando detalhes para ele ficar engraçado. Não. Eu conto esse caso exatamente como ocorreu, por respeito aos meus pais e ao Chico. Eu jamais inventaria uma história, jamais. Essa história aconteceu desse jeito. Ela é engraçada desse jeito. Eu tinha que me segurar para não rir e a minha mãe me ver rindo do que estava acontecendo. Mas eu conto essa história para que nós saibamos que todas as vezes que a gente pensar ou sentir algo a respeito de pessoas que já partiram, essas pessoas estão captando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então tenhamos as críticas, tenhamos a caridade de silenciar o elogio não merecido, porque o Chico nos dizia que os espíritos voltavam falando com ele, que o elogio não merecido doía muito mais do que uma crítica. Então eu conto isso para que quando nós nos entregarmos ao sofrimento, à revolta, à dor irrazoada, que a gente pense que tudo isso a gente está mandando para os nossos entes queridos que partiram. E ter esta consciência não tem nada a ver com o não pode chorar. Eu recebo mães em extremo sofrimento dizendo: eu tive no centro espírita e me disseram que a gente não pode chorar, que a o ente querido. Meu Deus do céu, os centros que têm ainda mais conhecimento ainda dizem: olha, a lágrima de revolta, a lágrima de falta de resignação, a lágrima de desespero é que dói. A lágrima só de saudade, a lágrima só de tristeza não dói não. E a gente pensa que a gente fez direitinho. Só que quando a gente está desesperado chorando, quando a gente está no auge da dor chorando, nós não sabemos que tipo de lágrima que está saindo não, porque elas não vão com etiqueta não. Você chorar em frente ao espelho e ver qual a legenda daquela lágrima: opa, essa aqui não pode não.
Não tem condição de nós exigirmos isso. Claro que nós temos que levar à consciência de que os nossos entes queridos estão ligados a nós por laços muito mais indestrutíveis do que se estivessem aqui na carne, e que a gente então deveria se esforçar para passar o alento, a confiança em Deus, em vez de passar o nosso desespero. O nosso desespero. O que a gente quer quando tem a alma despedaçada e tem que prosseguir vivendo? Se depender de nós, nós queremos fechar a janela, apagar a luz, apagar a porta e não sair de cima da cama. A gente quer ficar lá, chorar até morrer. Isso que a gente quer. Agora, por que não devemos fazer isso? Porque nos entregar à nossa dor é um luxo. E nós temos que sair da dor para poder ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo tanto quanto nós. Foi assim que eu saí. O meu filho se aproximava de mim na época do Dia das Mães, Natal, aniversários, com um abraço e um sorriso. E olhava-me nos olhos, e nos meus olhos ele queria ver um pingo só de alegria, porque ele estava ali me abraçando. Afinal de contas, ele também estava sofrendo. E eu tinha que me esforçar para sorrir para ele, porque é injusto ser maior do que a alegria de uma presença. Não é injusto? A gente perde um filho, endeusa esse filho e joga os pés nos outros, não quer saber dos outros. Ah, não quero mais Natal, não quero mais aniversário, não quero mais viagem, não quero mais fazer bife, não quero mais fazer bolo, fulano gostava de bolo. Entenderam? Então por que a gente se prende tanto no que foi, sendo que do nosso lado existem outras pessoas sofrendo muito, porque nós estamos sofrendo. E nós não temos o direito de incomodar. Uma mãe principalmente, um pai principalmente, que aprendeu que a base do amor é a incondicionalidade, é a entrega, é a abnegação, é a não cobrança. Então, se eu prefiro me fechar dentro da minha dor e ficar sofrendo a minha dor, eu vou morrer dessa dor. E sabe como que essa dor mata? Um carocinho assim vira um tumorzão, um entupidinho assim vira um AVC, uma pressão que estava oscilando vai para as tampas e infarta. É assim que essa dor mata, porque a tristeza profunda destrói as defesas do nosso organismo. E todas as doenças se exacerbam. Então a gente morre de tristeza. Se eu optar por isso, é um caminho certeiro. Vou conseguir morrer de tristeza dentro de poucos anos. Mas o caminho que nós devemos optar é outro. O caminho é outro. Quando as pessoas me perguntam como vencer essa dor, quanto tempo vai doer, eu repito, Emmanuel, o nosso sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. Se eu quero continuar sendo uma criança mimada, uma criança egoísta, não aceito isso que me aconteceu, quero meu filho comigo, eu estou igual uma criancinha. E se eu quero partir por esse lado da rebeldia, Deus não pode fazer nada para me tirar do buraco. É a conscientização que nós vamos conseguir nos fortalecer. De qualquer forma, meus queridos, aos que sofrem é dado o direito de sofrer como podem e conseguem durante um certo tempo.
durante um certo tempo. Esse certo tempo atura de 1 ano a 2 anos. O auge da dor, o auge do desespero. Mas essa dor passa se a gente deixar. E ela passa. Então nós temos o direito ao sofrimento, porque afinal de contas, nossa alma está devastada. Mas nós temos que saber que todo sofrimento aqui da terra tem prazo de validade. E a gente pode deixar ele ir embora. Eu não vou contar essa história aqui não. Se eu contar todas, vocês não compram meu livro. Esse diálogo do filme As Mães é muito emblemático. O Chico, eu vou chegando perto do Chico, ele já havia mudado para Uberaba, claro, nessa época, e tinha 4 meses que meu filhinho tinha partido. E a babá falava assim comigo: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Eu matei seu filho, voltava ela insistindo. Me perdoa? Não, você não matou. Com algumas semanas eu estava em condições de explicar a ela que ela era responsável pela queda, mas não pela morte. Ela continuava no desespero e eu tentava explicar para ela: meu filho não morreu porque da bicicleta. Meu filho caiu da garupa da bicicleta porque estava na hora dele morrer. E perguntava: você entende a diferença? E era difícil. E eu explicava para ela: você é responsável pela queda porque você não poderia tê-lo colocado numa bicicleta desapropriada, já que a que passeava com ele estava com o pneu furado. Então você é responsável pela troca da bicicleta e pela queda, mas pela morte não, porque foi uma quedinha muito boba. Ele poderia não ter morrido. Então eu chego em Uberaba, o Chico me diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? Não precisava da gente contar nada para o Chico. E eu olhei nos olhos dele e falei: perdoei, Chico, porque eu queria não ter que explicar para ele que eu achava que não era uma questão nem de perdoar. Aí ele olha para mim e diz: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você nem seu marido suportaria o remorso se fosse do seu braço que ele tivesse caído. Aí eu começo a analisar essa questão. No livro eu chamo este capítulo de O Outro Lado do Perdão. Porque quantas vezes nós culpamos alguém, brigamos com alguém que foi simplesmente um instrumento cego da lei de Deus na nossa vida, fazendo um serviço que, se fôssemos nós que fizéssemos, nós sofreríamos muito mais. Pessoas que nos fazem sofrer, nos causando dificuldades, simplesmente para que passemos pelas experiências que a nossa programação reencarnatória pediu, necessitou, para que nós pudéssemos encontrar a redenção dos nossos equívocos. E isso, o Chico me explica, o meu filhinho tinha se complicado com a lei divina quando ele usa mal a inteligência numa outra existência. Ao usar mal a inteligência, ele estragou o cérebro da alma. Esse cérebro estragado estava lá, ele lá no mundo espiritual, com o cérebro estragado. E ele precisava de um corpo físico para deixar o estrago. E começaria na forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. E Chico descreve a minha sala de televisão
me explicando que o meu pai, desencarnado já, ficava segurando a cabeça do meu filhinho quando ele estava brincando de cambalhota nas almofadas, que o meu pai ficava ali como um anjo de guarda, segurando a cabeça do filhinho para que ele não batesse a cabeça no chão. E agora escutem essa frase: para que meu filhinho não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Se para Deus fazia diferença uma criancinha de 3 anos morrer em fevereiro, agosto ou dezembro, vocês acham que as mortes que têm acontecido aí são por acaso? São fora de hora? Então eu fui estudar a fundo o que a doutrina espírita nos explica a respeito disso e descobri nuances da justiça divina, da sincronicidade da vida. Eu descobri como que a justiça, no que pude apreender, né? Eu não entendo a justiça divina toda, mas eu descobri detalhes incríveis que nos dá a certeza absoluta de que o acaso não existe e que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente, tirando da vida quem não está na hora de partir. Ninguém morre antes da hora, a não ser que a própria pessoa antecipe a sua morte, num suicídio ou num suicídio, na má alimentação, na tristeza profunda, na rebeldia, nos ataques de raiva. Cada ataque de raiva eu estou queimando o meu combustível de vida, o meu fluido vital. A vida sedentária, a alimentação inadequada, tudo isso pode nos levar antes da hora. Mas o outro não me leva antes da hora. O outro não me faz partir antes da hora. Então nós temos a certeza que a bala perdida não existe. Vocês conseguem acreditar profundamente nessa proteção divina que não vai deixar ninguém nos matar antes da hora? Se não conseguirem ter esta certeza, e eu não posso passar a minha certeza para vocês, porque certezas são intransferíveis, estudem. Estudem, por exemplo, Céu e Inferno, de Allan Kardec, Justiça Divina, de Emmanuel. Vejam as programações reencarnatórias do livro Entre a Terra e o Céu, por exemplo, de André Luiz. Vejam como funcionam as idas para lá e as vindas para cá. Tudo na mais perfeita ordem. Um ladrão, ele pode escolher que vai matar. Ele pode escolher o local, a hora, a arma. Mas a vítima, ele não tem autoridade para escolher. Porque as leis de Deus não permitem que passe por ali quem não está na hora de partir. E tem mais. Quem não escolheu partir sob o golpe de uma violência. Porque nós aprendemos que o nosso destino não está pronto. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 4 ou 5 coisas que nós não conseguiremos mudar de maneira nenhuma. E entre elas está o gênero de morte. Nós já saímos de lá com o gênero de morte escolhido. Por nós. Escolhido. Se um dia eu empunhei uma arma e tirei a vida de alguém, eu imprimo este ato em mim como uma fotografia. Eu imprimo.
e peço, imploro a misericórdia, me deixa voltar para a terra. Quero sair da vida dessa forma. Só assim eu vou aplacar a minha culpa. Isso que dói, esse remorso destrutivo. E aí eu escolho isso. Aí programam a minha estada na terra por mais ou menos 40 anos. E aí, quando vai chegando a época da minha volta, a minha aura começa a exalar ondas de violência. Começa a exalar para sair de mim as ondas de assassinato. E essas ondas estabelecem uma sintonia perversa com quem está com uma faca na mão, querendo esfaquear alguém naquela noite, de qualquer forma. As leis são perfeitas. E o senhor Allan Kardec chama isso de a força das coisas. A força das coisas. Nada nos acontece por acaso. Dessa mesma forma, se a gente lesou alguém materialmente, a pessoa roubou de uma família todo o patrimônio, essa pessoa volta, é bem-sucedida financeiramente, e no auge da vida, quando ela ia começar a ver os filhos receberem o diploma universitário, quando ela ia poder se aposentar daí a pouco, quando a esposa já estava lá com os filhos criados, eles poderiam curtir e viajar, ele morre. Ele infarta e vai embora. Porque ele não veio para usufruir dos bens materiais. Ele veio só para produzir o bem material e devolver de quem ele tinha tirado. É por essa mesma lei que pode ter 500 carros no estacionamento, só o seu que foi arranhado, só o seu que foi roubado. A gente exala a conta. Deus não precisa da maldade. Jesus disse: o escândalo tem que vir ao mundo. É necessário que venha. Por que Deus... Eu não posso explicar. Eu não posso fazer uma palestra em cima desse tema. Eu tenho que seguir em frente para encerrar, que já são 10:10. Eu tenho que seguir em frente. Mas aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Deus não precisa do mal, do escândalo, para que as suas leis se cumpram. Porque as leis de Deus são perfeitas, eternas e imutáveis, como o próprio Criador. Deus não precisa do mal. Mas Deus sabe que somos malvados. Deus sabe que nós viemos para a terra escolhendo maneiras escandalosas de sair dela, de sair da vida. Então Deus cuida minuciosamente, por mecanismos absolutamente sábios da lei divina, para que o mal só atinja quem está com necessidade de passar por aquela experiência. E compreendendo isso, vai consolidando cada vez mais a nossa fé em Deus. E nós chegamos num ponto de dizer: mande a vida o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Eu falo isso. Não é porque sou forte, não é porque sou espírita, não é porque sepultei filhos e estou feliz vivendo. Não é por isso. Eu falo: mande a vida o que mandar, que eu sei que eu vou dar conta, porque eu tenho uma fé raciocinada e Jesus prometeu que no meu ombro jamais fardo mais pesado que posso carregar. Não é isso que está na lei? Então, meus queridos, quaisquer que sejam as dificuldades que vocês estejam passando, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dor, qualquer que seja a tristeza, tenham a certeza, vocês vão dar conta. Vão dar conta de passar
dificuldade, resolvê-la. Vocês vão dar conta, porque se você não tivesse condições de suportar essa dor, ela não estaria em você. Ela não estaria. É essa certeza que nós temos, é essa certeza que a doutrina nos dá. Todo problema, é o princípio do budismo também, nenhum problema merece a nossa preocupação, o nosso sofrimento, porque o problema tem solução ou não tem. E se ele tem solução, é ótimo. É um problema que eu tenho e eu vou descobrir o que esse problema veio me ensinar. E assim que eu aprender, ele vai embora e para de doer. Ou então eu vou descobrir a minha necessidade de passar por aquele sofrimento, crescer, e quando eu perceber, o sofrimento se foi. Porque ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Quando a gente aprende, o karma cessa. Deus não quer o nosso sofrimento. Fomos criados para a felicidade. Encerrando, 23 anos após ter sepultado meu filho, eis-me de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus que deixasse comigo fisicamente aquele filho. E nessa época, se eu fui arrogante com o Chico, porque aquela resposta que ele me deu, você pensa que você fez muito, não foi para o que eu falava que ele respondeu. Quem olhasse aquela cena ia ver uma mãezinha jovem, tão interessante aquela mãezinha que ela tinha até perdoado a babá incondicionalmente, tinha até consolado a babá, não fica triste não, a culpa não é sua. Tinha até consolado a babá. Aos olhos da matéria, quem visse a situação era essa. Mas aos olhos de Chico, que eram capazes de ler os meus sentimentos, ele viu a minha arrogância. Porque somos tão orgulhosos que no auge do sofrimento nós ainda somos orgulhosos. E quando Chico me pergunta, perdoou a babá, minha filha? Eu digo, perdoei, Chico. Eu digo com a boca, mas os meus olhos diziam para ele, veja como eu sou magnânima. Veja como eu sou grande. Veja, a minha arrogância filosófica era extraordinária, porque eu dizia no meu olhar para ele, veja como eu entendo bem as leis que regem as nossas vidas. Não culpei a babá, viu como é que eu aprendi tudo? Era isso que eu falava para ele. Por isso que ele me deu aquela resposta. 23 anos depois eu não tinha mudado nada. Eu estava na porta do CTI, dessa vez peitando Deus. Porque eu dizia, meu Deus, eu sei que seja feita a tua vontade, mas eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. Eu não preciso mais passar por essa dor. Eu já estou caminhando, eu dizendo para Deus que eu sabia que eu não precisava mais daquele sofrimento típico nosso, né? Nós precisávamos. 3 dias uma dengue hemorrágica leva minha filha. Do momento que ela me ligou, mamãe, não fui trabalhar porque estou gripada, até o médico sair do CTI e balançar a cabeça, não deu 3 dias. E naquele momento, o primeiro pensamento que me veio foi, meu Deus, minha filha, o que nós aprontamos para precisarmos dessa experiência tão dolorosa? E aí começava de novo o meu aprendizado. Eu tinha que buscar lá dentro tudo que eu havia aprendido e colocar ali naquele momento. Mariana estava com 27 anos, tinha sido promovida, estava noiva, ia começar a construir junto com o noivo e a dengue hemorrágica leva. E eu pensava, meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Será que eu ensinei?
E ficava pensando, não, ela teve evangelização, ela teve culto do evangelho no lar, ela fazia tarefa na casa espírita. Eu ficava pensando, aí tá bom. Eu pergunto a vocês, essa menina precisava de chegar no mundo espiritual e conseguir deixar para trás todos os imediatos, todos os sonhos. Deixar pai, mãe, amigos, o noivo, o carro, o som, a bicicleta, os discos, deixar tudo para trás. Vocês acham que mesmo ela sabendo que a vida continuava, ela ia abrir os olhos no plano espiritual e falar, olha que interessante, oba, a vida continua, eu morri. Vocês acham? Então essa é a diferença entre morrer e desencarnar. Morrer, um mosquitinho faz a proeza, pica e causa morte. Desencarnar é deixar para trás, sem apego, tudo que vivia, todos os sonhos, todos os projetos, e encontrar forças dentro de si para recomeçar. Certo? Morrer é voltar para casa, mas precisamos de um período de readaptação. E até nos entendermos como quem realmente somos, um espírito imortal, que agora, passageiramente, recebeu esse nome, essa carteira de identidade, essa profissão, essa situação cultural, essa situação econômica, mas tudo isso fica no túmulo. E sai dali o espírito imortal que somos. Então, para aprendermos a desencarnar, nós temos que começar a nos olhar como realmente somos. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa que é provável que eu tenha um espírito. Eu sou um espírito que, ao renascer aqui, assumi esta personalidade. Já tive várias personalidades. Já falei vários idiomas, já vivi em vários países. Já tive milhares de pais, milhares de mães, milhares de cônjuges. É isso que a gente tem que pensar. A gente não pode se prender nesse mundinho desse tamanho que é o nosso mundo aqui hoje, não. Senão a gente sofre muito para desencarnar. Essa é a lição maior que eu preciso compartilhar, porque é isso que eu estou aprendendo. E sem o poder da oração, nós não conseguimos compreender. Eu precisava de, quando a minha filha se vai, eu precisava de passar para ela força. E no meu coração ela não podia encontrar nem um segundo o lamento. Que pena, filhinha, que você não está mais aqui. Ela tinha que encontrar, vai querida, segue em frente. Você vai dar conta, eu também vou dar conta. Nós todos vamos dar conta. Força, eu sei que você consegue. Ela tinha que encontrar coisa assim. Não fique aqui em casa. Não fique no seu quarto. Segue. Há um lugar melhor, mais apropriado para você. E para eu ter condições de ter esse desapego, foi o que eu fui compreender por que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque só amando a Deus mais do que eu amava Mariana é que eu consegui entregá-la para Ele. Então, é sua filha, cuida dela, cuida de mim também. É muito fácil amar o filho que chega, mas o verdadeiro amor a gente compreende melhor quando tem que entregar de volta, quando tem que desprender. E sem a oração não é possível. Veja que coisa maravilhosa, gente. Santo Agostinho,
o homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia, sempre. Muito obrigada. Obrigada.